Fala galera, hoje a gente está aqui na Delva com um convidado especial na nossa especialização e aproveitando que ele veio para Rio Preto, a gente vai fazer mais um episódio do nosso Endopractice Convida. O que é o Endopractice Convida? É quando eu converso com professores que realmente são referências dentro da endodontia e falar um pouquinho mais sobre a vida deles, sobre a vida clínica, enfim, o que é interessante para nós endodontistas saber sobre eles. Muito prazer em estar aqui hoje com você, viu, Digão? Digão é um amigão nosso, meu orientador, gente, meu orientador do doutorado. E, enfim, Digão, queria que você se apresentasse aqui pra gente. Agradeço, Paula. É um prazer enorme estar aqui com os seus alunos de especialização e estar aqui agora com você, conversando sobre realmente o que importa sobre a endodontia e o impacto que, de forma geral, a gente tem levado divulgado nas redes sociais, nas palestras, né, estudos que são feitos dentro da Universidade de São Paulo, casos clínicos que são feitos dentro do consultório, trazer isso para a rede, trazer isso para as palestras é bastante importante. É um prazer estar aqui com você. Eu que tenho um prazer enorme, assim, o professor Rodrigo é realmente uma referência. Eu acabo falando Digão, é porque acaba sendo, a gente está em casa, mas o professor Rodrigo Vivan é realmente uma referência dentro da endodontia e realmente ter ele aqui com a gente no curso, com os alunos, é realmente muito relevante. Contar um pouquinho da nossa história. Eu e o Digão, a gente já se conhecia de congressos, de eventos de endodontia, então ele já sabia quem eu era, eu já sabia quem ele era, mas foi no NEAB em Salvador, onde a gente realmente trocou ali uma conversa bem bacana, e ele me fez o convite para ser aluna dele de doutorado. Olha foi numa pós-palestra ali, né, que a gente conversou, numa foto de algum grupo que a gente tirou ali. Acho que foi do grupo do pessoal da Paulinha lá. Foi, né? Do Curtizo. Aí a gente se encontrou ali e conversou, foi ali mesmo. Isso, ali a gente... ele colocou assim no ar. E aí? E o doutorado? Eu falei, ai meu Deus, vamos lá para Bauru. Falei, então tá bom, vou pensar nesse caso. E aí ele veio para Rio Preto com o Heitor fazer umas gravações aqui e me avisou que estava aqui. Exato. A gente saiu para almoçar e realmente a gente fechou aí uma parceria, fui lá, estudei, passei na prova. Mas isso que eu ia falar, você fez sua parte, né? A prova não é uma prova fácil, você foi lá e arrebentou na prova, isso aí. Ralei e enfim, agora eu tô lá e a gente tá junto aí em várias pesquisas. Só o começo, né? Um começo, um estreitamento. E, na verdade, parece que eu te conheço já há muito tempo. É impressionante, né? Eu acho que a gente tem alguma relação de vidas passadas. Eu acho que sim, porque a conexão foi muito rápida, muito fácil. E, como eu te disse, naquele episódio, naquela pedrinha que teve no meio do seu caminho, eu senti que eu tinha um carinho especial por você, diferente do que eu sentia com outras pessoas. Tanto que quando a gente conversou, eu falei, Paulinha, eu gosto mais de você do que eu imaginava, né? Foi muito engraçado. Foi muito bom, mesmo, sem ter muita conexão, sem muita conexão próxima, pessoal, mas agora o mais importante é daqui pra frente, que a gente vai levar muita coisa juntos. Com certeza. Então. Digão, eu faço também, mas você que tem ali um grande número de pessoas no teu Instagram ali te seguindo, a gente sempre bate na tecla de que, claro, a gente precisa de muito conhecimento para endodontia, mas a tecnologia faz a diferença na nossa endodontia hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é obrigatório, falando de tecnologia, falando das coisas mais modernas que a gente tem na endodontia, no seu dia a dia clínico. Paulo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tecnologia é ciência aplicada. Porque quando as pessoas entendem, falam, Rodrigo tem tecnologia, a Paula tem tecnologia, parece que a gente está gourmetizando as coisas, sabe? E na verdade não. Na verdade, aquela tecnologia para chegar no nosso consultório, foram feitos inúmeros estudos, inúmeros investimentos para chegar naquele padrão que foi entregue, por exemplo, no microscópio operatório. Para mim, claro, básico, motor, localizador, ultrassom já não são atuais, já é coisa antiga, mas a gente precisa falar o óbvio, eles precisam ter para ter mais precisão. E para mim, importantíssimo, magnificação. Aí depende do seu momento de vida, do seu momento de carreira, se você tem um consultório próprio, se você faz delivery, mas magnificar sem dúvida. Para mim, a magnificação hoje é o ponto mais importante dentro da endodontia contemporânea. Ou você vai na lupa, numa lupa de boa qualidade, ou você vai para o microscópio. Para mim, hoje, esses equipamentos são indispensáveis
e vai te dar um salto de carreira baseado no conteúdo que você tem, no conhecimento que você tem, associado com essa tecnologia, que é uma ciência aplicada, você vai ter resultados espetaculares. É isso aí. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas a gente não pode deixar o conhecimento, que a gente precisa da técnica, da mão, mas hoje, para a gente entregar o que a gente entrega, a gente precisa de todo esse equipamento, né? Outra coisa que também a gente, de maneiras diferentes, mas a gente fala, é o salvar dente. Eu tenho um lema, que é assim: hoje eu não vou trocar o biológico pelo biocompatível. Exato. Esse é o meu lema. E você tem vários outros, você é sensacional nas suas frases, mas uma das frases que eu gosto é aquela que a gente estava conversando lá embaixo, né? Quem disse que o implante e a coroa vale mais do que uma endodontia e uma restauração? Fala um pouquinho sobre isso. A gente começou a observar, e você também tem essa observação, é que eu talvez tenha sido o primeiro a manifestar isso na rede social, muitos pacientes chegam no consultório e eles relutam em pagar um determinado X valor para fazer um tratamento endodôntico e a restauração, mas quando você fala para ele que ele tem que fazer um implante, uma coroa, ele aceita com muita facilidade isso. Até mesmo a solicitação de um exame de tomografia. Fala, olha, eu vou precisar de um exame de tomografia para você fazer endodontia, para a gente mapear a anatomia do seu dente, ver quantos canais tem, se são curvos, se são retos. O paciente fala, pô, mas tem que fazer mesmo, não vai ter radiação. E quando é implantodontia, eu percebo que a aceitabilidade desse planejamento é muito mais fácil. Então a gente tem um planejamento e aceitabilidade melhor e o implantodontista consegue valorizar mais o seu tratamento, ele consegue cobrar mais do paciente, o paciente tem uma aceitabilidade muito grande. E aí, baseado nas suas reflexões de outros profissionais, eu comecei a pensar, aonde está escrito que o tratamento endodôntico vale menos do que o implante? Por que o paciente entende isso? Aonde que foi a falha? E aí, no final das contas, eu acabei refletindo que a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa, com certeza. A culpa é nossa por falta de posicionamento, por falta de uma entrega de endodontia de qualidade. Então, cabe a nós, Paula, principalmente nós que somos líderes de opinião na rede, você também tem muitos seguidores na rede social, você tem um grupo de alunos aqui na especialização, você tem uma equipe. Cabe a nós nos posicionarmos melhor na rede social, frente aos nossos pacientes, mostrando que o tratamento endodôntico salva aquilo que é biológico, com a sua frase, e o biocompatível nunca vai ser melhor do que o biológico. Então, por que o biocompatível tem que ser mais caro? Na verdade, tem que ser inverso. E, na verdade, a gente está tão imerso nesse propósito de divulgar esse conhecimento que congressos de implantodontia têm me convidado para palestrar nos eventos deles. Eu acho que eles querem saber o que eu tenho para falar. Exatamente. Na verdade, eu vou falar sobre como a endodontia pode ajudar no prognóstico do implante. E eu acredito que o Brånemark, ele devia ter ganho um prêmio Nobel. Sabe que ele foi indicado para prêmio Nobel 3 vezes. Ele foi indicado, mas ele nunca ganhou. Ele devia ter ganho, porque foi uma revolução dentro da odontologia para dentes que não têm mais solução de tratamento. Isso para devolver dentes ausentes é maravilhoso, ou dentes que não têm mais opção de tratamento. Agora, extrair dentes do jeito que está sendo feito, sem opções terapêuticas endodônticas, já ir direto para o implante, aí eu não concordo, e aí é que onde nós nos posicionamos, eu, você e uma galera aí de professores, onde nós temos valorizado a nossa especialidade, mostrando o quanto ela é importante para a saúde geral do paciente, o quanto ela é mais bem tolerada pelo organismo do que aquilo que é biocompatível, e dessa forma os pacientes têm entendido muito bem, têm recebido essa notícia muito bem e têm valorizado cada dia mais o nosso tratamento. Com certeza. Bom, e vendo o cenário de hoje, 2026, cenário da odontologia de 2026, o que você vê para o futuro da endodontia? Olha, eu acredito que nos próximos 10 anos nós vamos ter uma evolução muito grande dentro dos dispositivos de irrigação, uma vez que nós já chegamos num patamar muito elevado nos instrumentos de níquel-titânio, já tem instrumentos de vários diâmetros, com vários tratamentos térmicos, onde o comportamento deles dificilmente vai ter alguma evolução que vá causar algum impacto grande dentro do tratamento. Obviamente, nós precisaríamos de um instrumento que, o cenário ideal, o cenário de filme, que expandisse, se adaptasse na anatomia do conduto e conseguisse lixar toda essa parede, né? Isso seria o ideal, mas eu acredito que deva ser um desafio muito grande da metalurgia dos instrumentos para conseguir fazer isso, ou uma tecnologia muito cara, onde a aceitabilidade vai ser um pouco mais difícil. Então, baseado no que a gente tem hoje, fazendo modelagem e depois o processo de descontaminação por meio dos agentes químicos, eu acredito que um avanço muito grande vai ser dado nos dispositivos de irrigação,
como já foi feito com o Dental Wave nos Estados Unidos, Uhum. porém, algumas coisas alternativas devido ao alto custo do Dental Wave, talvez chegue alguma coisa aí em um custo mais acessível, para que a gente possa complementar esse processo mecânico por meio de uma química eficaz. E, obviamente, as empresas estão se mobilizando para oferecer agentes químicos mais estáveis, com melhor qualidade, evitando o trânsito pelas dentais e fazendo entrega direta para que a gente tenha uma concentração melhor dessa substância química, para que o dentista possa ter uma melhor qualidade da sua entrega. Então, para mim, nos próximos 10 anos, a irrigação vai ser o foco das principais pesquisas ao redor do mundo. E aí esse cara sabe das pesquisas, de tudo que está acontecendo aí. Então, o que ele falou, vocês podem ter certeza que vai acontecer, porque ele está ali dentro das pesquisas e ele sabe realmente qual será o nosso futuro. Eu também acho que a neutralização ali, a parte química, ela foi deixada muito para trás durante muito tempo, né? Se pensou só na instrumentação, qual é a liga, qual que é relevante também. Claro, né? claro. Mas as coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Exato. E a irrigação e os instrumentos para irrigar e as soluções, isso realmente eu acredito também que vai mudar aí nos próximos 10 anos de endodontia. Digão, muito obrigado mais uma vez, obrigado por estar aqui no Rio Preto com a gente. Valeu. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E estamos sempre junto lá em Bauru e vocês vão ver mais coisas do Rodrigo aqui com a gente gente vai estar sempre junto, pesquisando, publicando artigos, aulas, enfim, fazendo parcerias. bastante coisa legal. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade. E para quem ainda não segue a comunidade EndoPractice, a comunidade EndoPractice é uma comunidade clínica, onde a gente faz discussões clínicas de casos. Nós temos 4 grupos dentro da comunidade: tomografias, parendodônticas, endoguides e trauma dental. Dentro desses 4 grupos, vocês podem participar de um ou de quatro grupos. A gente faz todo dia uma discussão de um caso clínico meu, uma discussão de artigo ou uma discussão de casos clínicos de vocês. Manda lá para mim que a gente vai discutir junto.